assinada Leda Moraes. Agora me lembro, sabe de quem? Do professor Lauro Lima. Que é né? família sua e minha também. Professor Lauro. Pronto. Hoje eu sou professora de História, lá da Escola Joaquim Nabuco. O cavalo de Piripiri. É dele. Aí eu sou professora de História, lá da Escola Joaquim Nabuco. E a gente trouxe uma turma para fazer algumas perguntas ao senhor sobre seus poemas, sobre suas obras, certo? Vida e Vidônio. Vida e Vidônio. Vida e Vidônio, Aí tem alguns alunos aí que gostariam de fazer algumas perguntas ao senhor. Se eu souber, eu digo. Tá, com certeza. Pronto. Tudo bem? Eu sou professora da escola também, professora de português. Tudo a gente educado. E a gente está incentivando os meninos, os nossos alunos, a serem poetas também, né? Porque é algo assim muito importante. Incentivo com o livro Vida e Pronto, aqui, Vidônio. Estamos trabalhando. Olha como é bonito. Vamos realizar na escola um sarau poético. É por isso que a gente está Aqui aqui. a genealogia. 4 filhos, 4 cachos de uva, 1, 2, 3, 4 cachos de uva. E aqui, o broto do galho, olha aqui. Nasceu, peraí, eu vou ver se eu me lembro. Da cepa nasceu o galho nasceu a rama, da rama nasceu a rosa, e da rosa nasceu a flor. Da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. O nascimento de Jesus. Quem vai fazer a primeira pergunta? Cristina. Não faz vergonha um livro dele. O livro é muito bonito, tem poemas maravilhosos, a gente já leu, está trabalhando na escola. É por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho com o É senhor. por isso que eu gostei, quando eu me lembrei do cavalo de Piripiri. Que o cavalo de Piripiri foi professor Lauro Lima. Então ele era muito amigo de João Hermes. E João Hermes, ele deu a João Hermes um que bota os quadros, como é que chama? Os quadros na parede da igreja de Santa Cruz. É uma, vamos ver se a gente se lembra. Esse cavalo de Piripiri fala de quê? É uma história linda. A gente chora, outra hora ri. Na despedida dos cavalos lá, que vieram aqui para voltar, o final de Zé Agostinho foi que eu comprei um dos cavalos. Meu pai trabalhou também de, como é que chama, de tangerino de burro. Por isso que tem na história de bonito. João Cambota, o vaqueiro João Cambota, não tem no livro? E tem um poema seu aí também. Vidônio na história de bonito. Na história de Bonito Santa Fé. Bem, agora, o que é mais? Sim, professor Lauro Lima, o cavalo de Piripiri. Então, do cavalo de Piripiri, saiu o roteiro do Nordeste. Cavalo de Piripiri, roteiro do Nordeste. Então, ele, muito amigo de João Hermes, ele custeou a despesa de botar como é que chama assim na igreja? Aquela... Ornamentação, não? Não é um... Os quadros? Não. Vou ver se eu me lembro. Como é que bota assim, os quadros indígenas? Havia sacra? Havia sacra. Oh, meu parabéns. Havia sacra. Havia sacra. Aí João Hermes, ele deu a João Hermes, João Hermes sentou em Santa Cruz, que antigamente, a antiga Santa Cruz, a história de Santa Cruz, a história a vila, lá ainda é vila. Muitas vezes aquele menino, aquela menina de Euclides Lacerda, o Pedro Maranhão me botou como professor, não, eu como professor, como diretor da escola de Santa Cruz, chamam Vera Cruz.
mas a antiga Vila de Santa Cruz, onde meu pai morou, minha avó e também meu avô. Uma história longa de vida, né? A história longa. Meu avô veio de Alagoas, não, peraí, deixa eu ver a cidade. Deixa eu ver se eu me lembro. A moça está doida para fazer uma pergunta. Vai lá, moça. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Em que o senhor se inspirou para escrever o livro Vida e Vidão? Em que eu me inspirei foi a vontade de ser escritor, de escrever. A vontade foi demais. Aí por que da escolha desse nome? Vide e vidão. Vide aqui, vide. E vide. Eu falo escutar, vide. Vide chama. A vida é um sonho de amor. A vida é um sonho de amor. A vida é um sonho de amor. Cheguei em Serra Talhada e à noite com aquela serra elevada. Logo depois me inspirei. E comigo ficou guardada a terra que eu visitei, para trazer a saudade daquela linda cidade que com amor cresceu. A beleza se revela da antiga Vila Bela, onde minha mãe nasceu. Daí veio a genealogia, por isso eu escrevi. Eu tinha 4 filhos, minha esposa ela mãe de 4 filhos, 1, 2, 3, 4. Aí daqui vem a genealogia. Fica o tronco aqui, olha, que nasceu o galho, nasceu a rama, da rama nasceu a rosa, da rosa nasceu a flor, e da flor nasceu Maria, e de Maria o Salvador. Quantos anos o senhor tem? 64 anos. 64 anos. Ainda estou jovem. A memória demora bem rasinha, a memória. Porque o senhor fala tanto em Fortaleza, no livro. Bem, esse livro foi publicado em Fortaleza, porque em outro lugar eu andei muito, mas não deu para compor um livro na forma desse aqui. A forma desse livro aqui. Eu levei nome de pintor, de escritor e pintor, como fui Lauro Lima. Aí, quando eu cheguei em Fortaleza, encontrei o resultado de quem fizesse o livro, com essa perfeição aqui. O desenho é de sua autoria também? Foi o senhor que... Tudo é de minha autoria. Que aqui, você lê aqui, olha, que não sei, Vida e Vidões. Nova sombra aparecida sobre o sol dos imortais, vide cortado da vida dos rumos horizontais, frágil rama renascida, ou desejos verticais, vide cortado da vida nos rumos horizontais. Rio, caminho das águas, e gelo é a marca das mágoas, neste verso que componho, de um sonho mal recordado, e assim um pouco herdado das montanhas de um vidão. Qual a parte do livro que o senhor mais gostou? Deixa eu ver. Não. Só tem esse mesmo, Vida e Vidões. Agora, eu tenho um livro que eu gostei muito. Cavalo de Piripiri. Eu chorei lendo esse livro, Cavalo de Piripiri. Cavalo de Piripiri é de quem? Professor Lauro Lima. É daqui de Bonito. Ele era professor, irmão de Andalino Timóteo. Agora tinha Lauro. Então quer dizer que Bonito é a terra dos poetas. É bonito, olhe bem como bonito é. Existe ali, olha, aquelas árvores na frente da casa, que os proprietários plantam. Em Cajazeira só tem aquela da folha cinzenta, aquela 8 ciclos. Em Cajazeira é uma sombra onde bota os carros.
Só tem ali. A gente sai sufocado em casa dele. E aqui, o pessoal, na frente de cada casa tem um pé de árvore que já está crescendo, fazendo sombra. No outro lugar não tem, é difícil. Por onde eu andei, não. Só tem. Mas qual foi a parte do livro, desse livro aqui que o senhor gostou? Qual? A parte do livro, de Vidão. Desses poemas aí, qual o senhor mais gostou de fazer, assim? Se inspirou, que sentiu, assim, força mesmo interior para fazer? Foi. Eu acho que eu digo muita coisa, né? Porque a frágil rama renascida, com desejo das verticais, com desejo de crescer. Aí foi, caiu, quer dizer, pendeu e caiu, como tem lá em Vila Bela, tem uma árvore caída, a genealogia da história de Vila Bela, Serra Talhada. É coisa mesmo. Embora que tá bom, é uma satisfação para mim, porque eu estou falando com quem entende, especialmente com... De onde nasceu o meu ideal? Professor José Luiz Furtado. Qual o seu livro favorito? Hein? Qual é o seu livro favorito? Bem, o livro favorito mesmo foi do professor Lauro Lima. Aquilo é uma história que eu fiquei encantado. Eu chorei, e tinha hora quando os cavalos batiam as mãos assim, com quem estava chorando, para não voltar, com quem que estava chorando para voltar e não veio. O cavalo ficou lá, foi vendido lá e o cavalo fez a cena de chorar. O professor Lauro Lima foi o livro que fez eu me inspirar mais, que a história dele é linda. O professor Lauro, o cavalo de Piri, roteiro do Nordeste, professor Lauro Lima. Só lhe apoiou para escrever isso? Quando o senhor começou a escrever, foi apoiado por a família? Quem me apoiou mais, tem um mal que traz um bem, chama-se João Hermes. Aqui no livro diz que Deus não pedia que me ajudasse, errei. João Hermes me ajudou tanto que quando João Hermes foi transferido, que ele ia se formar em enfermeiro. Aí houve uma ingratidão do professor, aquele grande, o professor Milagres de Santo Antônio, inspirou doutor Afonso para ser um poliglota. Então ele disse comigo, quando o João R. levou a carta que eu fui para ele disse, já sei, isso aí é família será aquela palavra que diz, a pobreza é tão triste que tem a cara de herege. Disse, ele é herege, esse seu pai é um herege, porque o irmão dele morreu aqui na polícia. Tem história para todo lado. Por causa da política, Assis Pereira suicidou-se. Os Ramosinhos são gente muito boa, mas suicidou-se. Quanto tempo o senhor levou para escrever os poemas? Durante a vida toda. De quando eu comecei até agora. Ainda estou com o livro do Filho de Vidão, ainda tenho vontade de escrever, mas olha aqui. Essa vontade assim, de escrever, seu Zé Luiz, ela nasceu de onde, assim? Quem incentivou? Foi a escola, foi a família, foi o convívio social, ou estava dentro mesmo, assim, guardado no coração? Estava dentro do coração. Olha, depois de eu ler, acabar de ler o livro do professor Lauro Lima, ele é bonitense,
professor, irmão de Andrelino Timóteo, professor Lauro Lima. Então ele escreveu o livro Cavalo de Piripiri, Roteiro do Nordeste. Depois que eu li esse livro, O Cavalo de Piripiri, eu fiquei louco, até meu pensamento foi até onde foi o cavalo de Piripiri, Roteiro do Nordeste. Eu aqui escrevi outra coisa interessante. Espera aí, Dona Lúcia, o finado Abílio Pires. Eu fui com o finado Abílio Pires e uma moça muito bonita. Quando nós chegamos na entrada para ir para Umburama, naquele tempo em Mauriti, eu sou de Cearense, naquele tempo em Mauriti, o povo ia embora, quer dizer, na noite de festa, ia todo mundo para lá, o Mauriti inteiro, padre e tudo. Aí, quando eu ia conversando mais ela, quando chegou lá, na entrada, eu me despedi. Ela seguiu e eu fiquei olhando assim, com a saudade daquela menina. A mulher é sempre a arca do bem. Por isso que eu trabalhei a favor da mulher para ela ser eleita. Dona Áurea. Dona Áurea. Então, tem o livro e tem tem a bandeira de Bonito. O senhor acredita na capacidade da mulher para administrar? Ave Maria, mulher é sempre a arca do bem, a mulher. Eu trabalhei, rezei 15 mistérios. Quando eu me acordava meia-noite, começava a até a mulher do Dr. Luiz Timóteo, ela disse que Yara era cunhada dele. Ficou admirado. Luiz, deixa eu te contar a história. Ele teve até que estar cego, está com José Neves. Mas José de Souza Neves está cego, mas era um... Olha, o primeiro, eu vou dizer uma coisa a vocês. O primeiro maestro de Bonito era da cidade primeiro maestro, mestre Severino Feliciano da Silva, primeiro maestro de música, e eu sou louco por música. Primeiro maestro de música, chama-se, era de Princesa, nasceu em Princesa, primeiro maestro de batuta. Aí vem outros depois, então. Mas o que eu fiquei mais ressentido foi a esse. Morreu Maria Salene naquela noite solene do Natal de Jesus Cristo. Chorou tanto a natureza, demonstrou tanta tristeza que nunca eu tinha visto. E as lágrimas se derramavam, e as lágrimas se misturavam com a chuva que caía. Confesso, também chorei. E depois também cantei um hino naquele dia, agradecendo ao Senhor. Linda, pura e branca flor, no verdor da mocidade, seu túmulo aqui bonito, sua alma no infinito, e com nós tanta saudade. Mas eu perguntei, está cansado já? Quer parar? Eu quero começar. E qual foi o primeiro poema que o senhor escreveu? Bem, Vidônio foi o primeiro. Eu fui alcançar em Fortaleza, João Hermes. Diz aqui que eu não pedi, a inteligência foi rude. Era para eu ter pedido a quem podia. Aí a inteligência rude de pedir a quem me ajude. Quem foi? João Hermes. João Hermes, eu quero contar a história dele. Ele ia se formar em enfermagem. Não pôde. Eu fui escrever uma carta para o doutor Afonso. Aí ele disse, você também é herege, meu filho, com voz. Olha, seu pai é herege. Eu digo, herege? Tem cara de herege. Quer dizer que
morreu o professor, morreu aquele inspirou o doutor Afonso para ser um poliglota. Deixa eu ver aí. Santo Antônio do Responso inspirou Santo Antônio de peraí. Inspirou o doutor Afonso para ser um poliglota. Agora, me diga uma coisa interessante. O cara de a morte de Assis Pereira, porque ele fez um contrato para pagar, ele fazer as despesas da polícia e não pagaram. Por isso eu disse que João Hermes, ele não chegou, a Deus ajudou, ele não foi enfermeiro, e ali é ser enfermeiro, ele é enfermeiro, professor de música, João Hermes é professor de música, enfermeiro e professor de música e ministro da Eucaristia em Fortaleza. Então João Hermes me ajudou quando eu cheguei em Fortaleza, em Milagres. Tinha uma mocinha bem gordinha lá naquela mercearia bem gordinha, grossinha. Aí chamavam ela de Porquinha. Aí eu disse, meu Deus, eu queria que ele mostrasse um meio para se acabar esse apelido de Porquinha. Lá naquela venda peraí, ali, a venda daquele menino, é uma mercearia, né? Uma mercearia. Chamava a menina de Porquinha. Sabe o nome que ela recebeu? Porque em milagre eu pedi a Deus para fazer um meio para não chamar. Aí eu olhei e a menina pareceu muito com a daqui. Eu digo, você menina, parece muito com uma moça de bonito da terra que eu moro. Me diga uma coisa, como é seu nome? Ela disse, meu nome é Amanda. Meu nome é Amanda. Aí daí pra cá, nunca mais chamaram a menina de Porquinha. E a outra irmã dela, Pedra Preciosa. A irmã como é aquela menina que é também sobrinha de Dona Maria de Deus irmã. José Luiz, tem umas alunas aqui que, inspiradas assim no senhor e em outros poetas, eles escreveram um poema sobre bonito. Eles queriam declamar aqui um pouco para o senhor, porque vocês escreveram. Agora caiu até açúcar no mel. Vamos ver, Diana, vai lá, Diana. Eu moro em Bonito de Santa Fé, uma cidade com alegria e com fé. Bonito é uma cidadezinha cheia de alegria e muito amor, uma cidadezinha que tem muito louvor. Todo domingo vou à igreja rezar para Deus me abençoar e cuidar do meu lar. Em Bonito de Santa Fé tem evangélicos para orar e católicos para rezar. A mão aqui, por favor. Meus parabéns. Oh, menina inteligente. Mas eu não boto quebranço, não. Porque quebranço bota com admiração anormal. Então, com dois pode se botar, com dois olhos. Com três pode tirar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cruz é virada para todo lado. Aqui está de frente, se virar sentado de frente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu moro num lugar com muita fé, como eu gosto de morar em Bonito de Santa Fé. As águas daqui são uma beleza. As águas dos açudes são a nossa maior riqueza. Aqui tem paz, aqui tem alegria. Aqui a gente vive em uma bastante harmonia. Aqui vou morar, aqui vou viver, aqui vou ficar até morrer.
Nessa cidade tem um santo, o santo casamenteiro, por isso dizem que ele é o nosso padroeiro. Santo Antônio. Sabe que Santo Antônio, o nome dele era o nome de Santo Antônio, sabe como era? Por isso que o povo chama Santo Antônio Caminhante. Era Fernando. E aí, as poesias aqui, os poetas, como é que estão? Estão começando bem? Falar contigo. É botar a sopa no mel. As suas palavras. Agora caiu a sopa no mel. Eu gostei muito, menino. Quem quer falar mais? Tem mais um, quer ouvir? Hein? Quer ouvir mais um? Quero. Vai lá, o Anderson. Eu moro em Bonito Santa Fé, uma cidade que tem gente de fé. Seu padroeiro é Santa Ana, Santo Casamenteiro. Em junho festa alegria, comemorando o seu dia. Aqui nesse lugar é bela a natureza, toda sua história é cheia de riqueza. Quando escuto a sua história, me dá vontade de chorar, entre lutas e guerras, sobre a sua fé conquistar. Eita, cabra da mata. Cabra bom. Estão começando bem, não estão? Então, assim, na nossa aula de língua portuguesa, no projeto junto com a professora de história, a gente tem incentivado aos nossos alunos a serem poetas e poetisas. Agora eu vou ver se eu me lembro uma passagem que eu acho interessante, mas fugiu. Espera aí, deixa eu ver se eu me lembraria. É coisa. Sim. Santo Antônio do Responso inspirou o doutor Afonso para ser um poliglota. É a história de Bonito de Santa Fé. História de Bonito de Santa Fé. O Santo Antônio do Responso inspirou o doutor Afonso para ser um poliglota. Ele falava, poliglota fala em toda a África. Poliglota. Então, inspirou O senhor chegou a escrever outros livros que não foram publicados? Não. Não? Só isso mesmo. Olha, quase que ia ficando perdido se João Hermes não tem chegado em Fortaleza. Foi uma coincidência valiosa. João Hermes é cantor, professor de música e ministro da Eucaristia. Foi a felicidade minha que eu cheguei em Milagres e perguntei, ô menina bonita, parecida com o meu pessoal de da cidade que eu moro. Me diga uma coisa, menina, como é o seu nome? Ela disse, o meu nome é Amanda. Eu digo, pronto. Quando eu cheguei, acabou seu apelido de Porquinha. Porquinha. Acabou. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não me falo não, porque tá depois de cair a sopa do mel. Sim, é. Qual dificuldade o senhor enfrentou para publicar o livro? A dificuldade eu acabei de dizer. Se não tivesse João Hermes chegado em Fortaleza, o livro tinha ficado perdido. João Hermes Furtado. João Hermes Furtado. Ele é cantor, professor de música e ministro da Eucaristia. Cantor, professor de música e ministro da Eucaristia. Lá em Fortaleza, quando o Padre Antônio sai, ele fica com a saudade maior do mundo. Quando o Padre Antônio chega, que vai celebrar, ele vai cantar a missa e distribuir a comunhão. Ele é. E está noivo com uma menina também que é ministra da Eucaristia. Olha as coincidências dadas por Deus. José Luiz, se o senhor tivesse que dar uma palavra assim, para esses alunos que estão começando agora, que querem seguir essa carreira, que querem ser poetas, que querem ser poetisas, qual conselho que o senhor daria para escrever assim o que é que O precisa? conselho meu que mais eu sou capaz de dar, não que eu não posso dar. Porque o meu livro, eu só não dou a vida porque não é minha, é de Deus. Mas se encontrar uma pornografia, é uma coisa que chegou agora. Quando vocês forem escrever, só escreva livro
sem pornografia, sem mal palavra, chama-se palavra. Sem gírias, sem palavras feias, palavras de... Porque uma menina disse a mim, disse assim, arrogante, sem palavra arrogante, e não, a gente assina rolo, quando a pessoa pede a rolo para assinar por um analfabeto, então é arrogante. Eu aprendi com essa menina, arrogante. A poesia também tem que ter muita emoção, né? Agora, sentimento tem que vir de dentro mesmo. Agora, ser arrogante não. Só não ser arrogante. Agora, é arrogo que Deus gosta. Nova sombra aparecida sob o sol dos imortais. Pequena resta caída no rastro dos ancestrais. Frágil rama renascida, com desejos verticais, vide cortado da vida nos mundos orientais. Rio caminho das águas, e o gelo é massa das mágoas, neste verso que compõe de um sonho mal recordado, e assim um pouco herdado das entranhas de um vidório. O senhor autoriza a gente tirar foto do senhor com os alunos? Colocar no nosso projeto? É a coisa melhor do mundo. Isabel, pode ligar? É muito